Silvia Gonçalves na área, ausente, não é? Nem sempre dá para estar presente, às vezes viver num off é bem melhor. Mas anyway, estou aqui agora para perguntar-vos como é que tem sido então. Então vamos fazer a retrospectiva 2025. Estão? Em relação a 2024, dezembro de 2024, certamente vocês traçaram metas e objetivos para 2025. Já meteram? Alcançaram? Já analisaram os prós e os contras? O que é que vocês alcançaram? O que é que faltou alcançar? O que é que faltou do vosso lado para que esta meta ou esse objetivo não foi alcançado? Alguns certamente vão passar para o ano de 2026, porque creio que há metas que são a médio e longo prazo, não é? Se calhar se tiver já meio caminho andado, já é positivo, né? Como positivo, mas não te conformes tanto, porque pode até ser positivo, mas se a meta é atingir o objetivo em 2026, iria passar pelo ano 2025, se tiveres 30% daquilo, então estás um bocadinho atrasado, pelo menos 50%, 60%, não é? Este ano eu convido a fazer a retrospectiva um bocadinho diferente, olhar para ti enquanto pessoa. Houve amadurecimento, houve crescimento, autoconhecimento. O que é que tu fizeste? Investiste-te em ti mesma enquanto pessoa? Não me refiro apenas à beleza exterior, o que é muito importante, ajuda-nos assim com uma autoestima mais elevada, mas em autoconhecimento, em olhar para ti, trabalhar a tua identidade enquanto pessoa, a identidade firmada em Cristo Jesus. Em termos da palavra, o que é que mudou este ano? Buscaste mais a Deus? Conhece um bocadinho mais daquilo que Deus quer e espera de ti, espera de nós ao todo, né? Porque há um mandamento que é ir anunciar o Evangelho a todos, a todo mundo. Este mandamento é para todos nós. Quantas almas conseguiste alcançar para Cristo Jesus? Quantas pessoas evangelizaste este ano? E se calhar nem olhar para as pessoas tu mesma enquanto pessoa. Sentes que houve um crescimento, um amadurecimento? Sentes que te tornaste uma pessoa melhor em relação aos anos anteriores? Qual é o testemunho que o teu marido, que a tua mulher, que os teus filhos têm em relação a ti? Olhando, se tiveres uma conversa com Deus, achas que Deus está proud, está orgulhoso da tua postura, da nova Silvia, da nova pessoa que tu te tornaste? Achas que Deus lá do céu deve dizer, aí vai a Silvia, uma mulher segundo o meu coração? Às vezes queremos tanto agradar o homem, por que não olharmos ainda para Deus? Olharmos para nós e ver, Pai, será que eu estou a te agradar? Muda um todo, até porque a Bíblia diz, buscar primeiro o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. Por vezes passamos mais tempo a ir buscar as outras coisas, as demais coisas, e o principal deixamos para trás, e muitas das vezes somos lembrados então no leito da morte, quando aí gritamos, ai meu Deus, é chamado um pastor, é chamado um padre, para então os últimos minutos. O que não quero aqui invalidar, porque na cruz, Jesus na cruz do Calvário, temos a história que ele disse certamente ao gatuno, ao ladrão, estaremos juntos. Mas por que não mudar um bocadinho antes? Porque até nós não sabemos como é que nós vamos partir. Será que todos nós vamos ter essa oportunidade de transformar, de aceitar Jesus no último minuto? Será que aquilo que tu te achas que vives como cristã de fato está de acordo com as Sagradas Escrituras? As Sagradas Escrituras têm lei, não é? Deus dá mandamentos, prisma, lá bem estipulado como é que Deus quer que a gente ande. Mas nós resumimos hoje em dia que Deus é amor, amor. Deus de facto é amor. Mas o facto de Deus ser amor não significa que a gente tem que estar a fazer as coisas à torta e à direita, porque o nosso Pai Celestial nos vai perdoar. Há pecados e há pecados. Quando a Silvia se refere a pecados, a própria Bíblia fala. Há pecados inconscientes, há aqueles pecados que nós cometemos, nos enganamos. Mas há aqueles pecados que nós já estamos a fazer, a idolatrar, um pecado de estimação. Já torna-se até iniquidade, constantemente a fazer a mesma coisa. Já avaliaste a tua vida? Quais são os testemunhos que tu tens da tua própria vida? Será que alguém pode chegar e dizer, uau, a vizinha Silvia, a vizinha Maria, a vizinha Magui mudou, não em termos de aparência, mas sim está diferente. Qual é o testemunho? Qual é o testemunho? Todos nós temos um passado.
Mas o passado não nos pode condenar. Se aceitarmos o Senhor como único Deus e Salvador, o passado ficou lá no passado. Mas as atitudes que nós temos e devemos ter doravante devem refletir e apontar para Cristo Jesus. E o que é que diz a palavra sobre Cristo Jesus? Cristo não foi intrusão, não foi ladrão, muito menos não teve um passado nego. Mas nós somos seres humanos, tivemos o nosso passado que nada tinha a ver com as Sagradas Escrituras, com a palavra, mas hoje que já conheces a palavra, hoje que nós já conhecemos a palavra, será que o testemunho é melhor? Ou será que nossos testemunhos são melhor em relação à vida de A, B ou C? Mas será que é para isto que Cristo nos chama, para compararmos a nossa vida com A, B ou C? Ou será que nós temos que olhar, já que a palavra diz que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, será que Deus lá dos céus consegue dizer: Silvia, minha filha, serva segundo o coração de Deus? Será que nas minhas conversas com Deus eu procuro saber se Deus se alegra com a minha conduta, com o meu comportamento? Ou a validação dos homens vale mais do que a validação de Deus? Convido-te a fazer essa retrospectiva 2025. Até porque a palavra diz buscar primeiro o reino dos céus. Mas nós estamos a inverter os papéis. Claro que ainda não somos chamados santos. Aliás, se fôssemos também, acredito que já teríamos nos céus, né? Mas vamos lutar para cada dia que passa nos tornarmos pessoas melhores. E tudo que nós pudermos, tudo que tiver ao nosso alcance para agradar o Pai, que façamos. Não deixamos de ir à igreja. Não deixamos de ir à igreja porque o irmão nos tratou mal ou o irmão nos olhou de uma forma diferente, não. Cada um de nós tem uma Bíblia em casa. E esta Bíblia que nós devemos pegar, ler também e pedir a Deus discernimento e entendimento e não deixar de fazer certas coisas porque o pastor pregou porque o pastor pregou bem. Não, olha para Deus, tem relação com Deus. Tu não vais deixar de cozinhar na tua casa porque o vizinho, o marido da vizinha comportou-se mal. O marido que tu tens é teu. Você vai cozinhar para o teu marido. Então, por que deixar de ir à igreja? Porque o pastor, quando você também tem uma Bíblia em casa, façam retrospectiva, não superficial. Olhem para vocês. Estamos só a viver por viver? Só? É para isso que vocês acham que Deus nos criou, viver mesmo só por viver? Meter a culpa nos outros? Têm estado a orar para aqueles que vocês supostamente metem a culpa? Bom, se até o meu entendimento leva a crer que a minha vida está aí mal por causa de cicrano, olha para aquela pessoa. Por que não? Então vamos fazer essa retrospectiva um bocadinho mais profunda e deixemos de coisas superficiais. Vamos deixar de alimentar aquelas coisas que só nos passam, alimentam o ego. Vamos deixar, talvez ser um bocadinho mais realistas. Pois é, esta é a Silvia. Vídeo longo, era suposto ser curto, mas por vezes eu vou falando e quando assusto já. Creio que antes de 2026 ainda passo por aqui. Isto é tudo por hoje, tá?